Olá, meu nome é Georgia Vilas Boas e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e carreira. Para aprofundar neste tema, eu convidei a Ana Oliveira. Ela é especialista em inteligência emocional e também é autora da metodologia do MPP. O que é a metodologia do MPP e o que tem a ver com inteligência emocional? Nós vamos entender um pouco mais no vídeo Bate-Papo Carreira com Ana Oliveira. Ana, muito obrigada por você aceitar estar aqui no Bate-Papo Carreira, trazendo um assunto tão interessante que é sobre maturidade emocional, principalmente em momentos de transição de carreira. Obrigada, Jorge, pelo convite. É sempre um prazer participar nesse seu projeto de vida, que é o coaching de carreira. Eu sei o quanto você se dedica a isso. E para mim é um prazer participar e contribuir. Ana, eu acho super interessante a gente começar esse bate-papo entendendo melhor o que representa essa sigla do MPP, a qual você é autora da metodologia. Vamos lá. MPP significa maturidade pessoal e profissional. Essa metodologia é um instrumento e, ao mesmo tempo, uma maneira, uma abordagem para entregar essa definitiva. A gente criou o MPP baseado nos grandes autores de inteligência emocional, mais a nossa pesquisa que a gente faz há anos em atendimentos de coaching executivo e life coaching, mapeando as principais competências da inteligência emocional. E a gente traduz isso para a maturidade emocional, trazendo um conceito em cima daquilo que já é conhecido sobre inteligência emocional, que é o manejo das emoções. A gente traz o conceito da prontidão e do alinhamento, da congruência, para que a pessoa consiga desenvolver habilidades, competências emocionais, a fim de alinhar o eixo do pensar, falar, sentir e fazer. E trazer mais prontidão para o uso dessas capacidades de manejo emocional para o dia a dia e para os relacionamentos da pessoa. Eu sou autora dessa metodologia, a gente aplica isso em centenas de pessoas todos os anos e o que a gente tem de resultado são pessoas que saem dali com mais maturidade emocional. Excelente. E é legal se agora a gente trouxer, então, o MPP pensando em momentos diferentes na carreira. E o mais significativo, eu acredito que seja na hora da transição de carreira, que é um momento onde as pessoas elas não estão geralmente no seu melhor, porque fazer uma transição de carreira exige, às vezes, um esforço que a pessoa ela não estava esperando que ia ser daquela forma. Então, quando ela chega no coach de carreira e fala, olha, eu quero pensar minha carreira, provavelmente vou fazer uma transição, eu vou mudar totalmente a natureza do que eu fazia. Então, vamos falar um pouquinho dessas dimensões que o MPP traz, pensando um pouquinho nesse momento de transição de carreira. Como é que a gente pode alinhar isso? Então, vamos lá. São 4 grandes áreas da inteligência emocional que a gente mapeia no MPP. E fazendo uma correlação com esse momento de transição e como isso impacta o indivíduo, a gente tem a possibilidade de enxergar comportamentos desse tipo que eu vou falar no MPP. Então, nós temos a área da autoconsciência. Para que serve a autoconsciência num momento de transição de carreira? Serve, primeiro, para você identificar quais são os seus pontos fortes. Você sabe quais são as suas qualidades? Pensa que nesse momento você precisa vender o seu produto e o seu produto é você. Saber falar sobre si mesmo é uma habilidade de inteligência emocional, que requer consciência sobre si mesmo, que é uma das áreas que a gente mapeia e ajuda o cliente a elevar realmente o nível de maturidade ali, então ter mais consciência sobre si. Você precisa falar sobre você. A gente sabe que tem muita gente que tem um bloqueio de vergonha, né? Às vezes de falar sobre si mesmo, se atrapalha, não sabe como trazer essas qualidades sem ser algo forçado. Tem gente até que veste um personagem, né? Deixa naquele momento ali de entrevista, que
fica mais vulnerável, veste um personagem e perde a oportunidade de ser a pessoa, né? Ela começa a agir de uma maneira que é diferente do que ela realmente deveria estar mostrando ali, porque nós somos únicos e existe, você não precisa fingir ser uma pessoa para impressionar quem te entrevista. É quanto mais você mostra de quem você é, vocês dois podem perceber se há match, né? Se há um entendimento, se há uma congruência ali. Então, essa é a primeira área que a gente mapeia no MPP para ajudar, falando em transição de carreira, nesses pontos. Você conhecer sobre você mesmo, você saber falar sobre você mesmo e conseguir se expressar de uma maneira verdadeira e transparente. A gente fala muito da importância desse autoconhecimento. Então, você está me dizendo, a partir do momento que você trabalha a sua maturidade emocional na primeira dimensão de autoconsciência, você vai conseguir responder melhor para as pessoas quem você é, quais são as suas forças, quais são os diferenciais, por que você faz o que você faz, você vai mais seguro, você está longe de vestir um personagem, ou seja, você realmente vai conseguir mostrar mais quem você é e tira aquele peso que a maioria das pessoas passam em processos seletivos, que é, será que eu vou agradar nessa entrevista? Ou seja, você vai mais seguro, correto? É isso aí. E esse será que eu vou agradar? Essa já é uma outra face da maturidade emocional que a gente explora também, que é expectativa, né? Criar expectativas. E quando a gente cria expectativas, também o tanto que a gente põe ali de exigência de que a coisa tem que acontecer do jeito que a gente gostaria é proporcional ao tamanho da frustração que a gente pode ter se as coisas não acontecerem do jeito que a gente imagina. Essa é uma outra área da inteligência emocional, que é o autogerenciamento, que é gerenciar seus pensamentos, gerenciar suas expectativas, gerenciar seu autocontrole, gerenciar o seu foco, onde você vai colocar o foco. Então, essa também é explorado para a pessoa sair com mais ferramentas, né? Sair com mais possibilidades para agir nessa hora e conseguir regular essas expectativas. Existe muita expectativa num processo de transição de carreira, que tem que dar certo, eu quero que dê certo, eu não posso falhar nesse caminho, eu já fiz coisas que não funcionaram, agora é a minha grande oportunidade. Então, existem pesos que as frases que a gente vai ouvindo durante esse caminho, mesmo porque, às vezes, a pessoa ela não tem o apoio das outras pessoas que são importantes para ela. E você falou assim, é importante a pessoa saber onde ela vai pôr foco. Então, onde a pessoa deveria colocar foco quando ela está pensando nessa dimensão de autogerenciamento? Em si mesma, que é a única parte que ela controla de verdade. Ela não controla o processo, ela não controla o tempo que isso vai durar, ela não controla nem qual empresa vai a contratar, qual vai ser o próximo projeto, qual o próximo cliente. O que a pessoa sabe é que como ela vai passar por isso. É isso que ela tem que colocar foco. Como eu vou passar por isso? Como eu vou gerenciar meus pensamentos e minhas emoções para que eu passe por esse processo de uma maneira menos ansiosa, mais tranquila, inclusive mais atrativo, né? A gente sabe que nas entrevistas, os entrevistadores comentam que eles sentem a energia, né, do candidato. Então, se está um candidato ali ansioso, forçando, preocupado, existe uma reação natural de repulsa, certo? Então, para que ir para uma entrevista assim? Então, esse é um ponto importante para a pessoa cuidar, que é o autogerenciamento, para ela passar por esse processo de uma maneira menos sofrida. Uma das emoções que me destacam mais é o medo. É o medo. E o medo, ele é um sabotador cruel, né? Porque ele se apresenta como um instinto de proteção, certo? O medo é o primeiro instinto de proteção que a gente tem. Só que depois, quando não existe um perigo real, é simplesmente uma situação de vulnerabilidade, que é entendida pelo nosso cérebro como perigo,
eu começo a responder de maneira disfuncional àquela situação. Ele não me serve naquela situação. Aliás, ele me atrapalha naquela situação. Porque eu não tenho do que me proteger, muito pelo contrário, se eu estou numa entrevista, eu quero me apresentar. Então, fica muito conflitante você querer se apresentar com medo. E aí a maioria das pessoas diz assim, vai com medo mesmo. O que significa isso, né? Vai com medo mesmo. Trabalhe a sua coragem. Saia um pouco da sua cabeça, do seu mental, desses pensamentos que trazem o medo, de que se os outros não gostarem de mim, se eu não for aprovado, se não me quiserem, saia um pouco desses pensamentos e cultive mais pensamentos do tipo, eu tenho o que precisa para uma vaga dessa, eu tenho como contribuir para essa cultura, as habilidades e a experiência que eu colecionei ao longo da minha carreira são ótimas para ajudá-los na situação que eles se apresentam. Então, cultive pensamentos que te ajudem a evocar a emoção que traga mais autoconfiança. Porque a autoconfiança é um fator muito importante nas entrevistas. Eu percebo nas dimensões do MPP, nós falamos da autoconsciência e do autogerenciamento. E nós temos mais duas dimensões que envolvem o social. Você consegue trazer um pouquinho delas, pensando também como favorecer a transição de carreira? Sim, então vamos lá. Nós falamos do indivíduo gerenciando a ele mesmo, né? Conhecendo a ele mesmo. E aí existe uma outra gama de competências emocionais que diz respeito a ele em relação ao mundo e às outras pessoas. Então, nesse contexto de transição de carreira, se você vai numa entrevista, você também está entrevistando a empresa. Você também precisa coletar algumas informações que para você são valorosas no seu processo de escolha. Então, saber ler os sinais, saber se conectar com as pessoas, saber usar a informação que te dão com sabedoria, que é o conhecimento aplicado. Então eu sei que eu vou numa empresa que tem uma cultura mais formal, como é que eu vou vestido? Como é que eu vou me apresentar? Qual a linguagem que eu vou usar? Usar essa informação a seu favor. Esse é o tipo de cultura que eu quero. Deixa eu observar que cultura é essa. Então, essas são atividades, né, da consciência social que são muito desejáveis num processo de transição. E é óbvio que na hora da interação, na hora da entrevista, aparece a quarta área. A quarta área é o gerenciamento social. Por que eu falei que é óbvio? Porque toda vez que a gente está interagindo com outra pessoa, a gente está exercendo algum tipo de influência, né, sobre o outro, algum tipo de impacto. E o gerenciamento social é exatamente sobre isso. É você manejar todas essas informações, usá-las a favor de influenciar positivamente aquele relacionamento que está acontecendo na hora da entrevista. Mesmo porque, Ana, se você estiver concentrada nisso, você vai conseguir ouvir com uma qualidade melhor o que está sendo questionado, o que está sendo dado de informação durante as perguntas que são feitas nas entrevistas, e você consegue, inclusive, gerar algo para você mesmo. Eu tive um caso de um executivo recentemente que ele passou pela entrevista e estava indo tudo muito bem, até que chegou uma determinada pergunta que ele percebeu que aquela pergunta mostrava necessidade dele ter um perfil de mais planejamento do que de execução. E o perfil dele era o contrário, era muito mais execução do que planejamento. E ali ele falou, eu acho que não vai ser para mim essa vaga. Ouvindo, ele falou, vou aproveitar e contar talvez outras coisas da minha experiência que faz sentido com o que eu já ouvi, e com isso ele acabou gerando um convite para um projeto à parte do que era aquela vaga, que realmente não fazia sentido, que ia precisar de muito mais planejamento. Então, a qualidade da autoconsciência, a qualidade de você conseguir ter uma presença plena, porque o que você trouxe na segunda área tinha muito a ver com aquela presença plena. Então, se vem um pensamento, eu estou vendo, o pensamento está chegando, eu estou percebendo que o pensamento não é bom, mas eu uso isso de alguma forma a meu favor para conseguir ficar ali. E agora você está trazendo a questão de realmente a pessoa
com a empresa e a pessoa com quem está sendo entrevistada. E eu gostaria que, se você pudesse explorar um pouquinho, porque no resultado, geralmente, aparece tanto a maturidade pessoal quanto a maturidade profissional num gráfico, e vem um pouco das áreas cinzentas. Tem uma zona cinzenta que se apresenta ali nos gráficos. Será que você pode trazer um pouquinho disso? Vamos lá. Então, eu contei que o MPP é esse instrumento que mapeia, e aí você tem uma devolutiva. Então, você responde um questionário online, um questionário que é dirigido para você, ele foi elaborado para mapear modelo mental, foi elaborado para mapear modelos mentais. E aí, quando você responde o seu questionário e recebe o resultado, ele divide nessas 4 áreas da inteligência emocional como é que está o seu grau de maturidade. E isso varia de 0 a 10 em cada área. Dentro dessa pontuação, que o mais importante não é a pontuação. O mais importante é a informação, o conteúdo dessa pontuação. Ali a gente tem uma determinada informação que se chama zona cinzenta. Zona cinzenta é o quê? Imagina que você está dirigindo um carro numa estrada com neblina. Qual é o seu poder, o poder do alcance da sua visão quando você dirige sob neblina? É X. E sem a neblina? É 5x. Zona cinzenta é o que encobre a sua visão. O que está ali acontecendo que impede o seu melhor de aparecer, impede a clareza de organização emocional, impede a clareza do manejo emocional. Então, a gente traz à tona uma informação para que a pessoa consiga enxergar quais são os bloqueadores que ela tem, o que atrasa ela, o que dificulta a vida dela, o que, se ela resolvesse, traria mais maturidade emocional. É isso que é trabalhado na zona cinzenta do MPP. E você sabe que hoje eu tive a oportunidade eu estou num segundo... O cliente, ele fez um processo comigo de coach de carreira em 2018. Eu apliquei o MPP naquela época. Ele voltou hoje em 2020 e está fazendo agora um processo de coach de desenvolvimento de competência mais voltado ali para coach executivo. E a gente sabe que normalmente a gente não utiliza assessment com mais de 6 meses a 1 ano de resposta. Mas antes de eu reaplicar, eu resolvi resgatar esse MPP de 2018 e a gente conversar um pouco sobre como estava naquela época e como ele está hoje. E foi muito interessante, primeiro, a visão que ele teve da evolução enorme em virtude da consciência de cada uma das dimensões, né? Que a gente foi dimensão por dimensão, e também passei por todas as zonas cinzentas, justamente para que a gente conseguisse enxergar tudo isso. E o que agora faz sentido colocar foco diante deste novo desafio profissional que ele tem. É muito legal, é muito recompensador quando a gente vê a evolução de um cliente, né? Justamente nesses casos em que a gente fica um período sem acompanhar, eles voltam com nova demanda, é muito legal. E o MPP, ele traz um parâmetro interessante para a pessoa se observar, porque se você não está dentro de um processo de coaching e não tem ninguém te falando exatamente como é que você está progredindo em direção a uma meta, a coisa ao longo do tempo acaba se perdendo, não é que a gente fica observando isso o tempo todo e se reconhecendo o tempo todo, né? Na vida normal, dia a dia, se você não está em coaching, não funciona dessa maneira. Então, é legal para ele reconhecer, se apropriar do ganho, sabe? Ter como é meu, está desenvolvido, olha o que eu fiz, olha como eu progredi, porque isso dá um up, né? Dá uma motivada aí extra, além de ajudá-lo a reconhecer quais são as fortalezas que ele tem, né? O que ele já tem pronto ali para uso. Muito legal. O que mais você gostaria de considerar ou de deixar de dicas para quem está nesse momento refletindo sobre a sua inteligência emocional? Olha só, habilidades emocionais para esse momento de transição, o que eu diria que
é importante você investir seria a questão de saber lidar com as expectativas, adicionar um pouco de coragem, de ser quem você é, não ter medo de ser quem você é. E o autoconhecimento te ajuda aí. Se você conseguir fazer essas duas coisas, você vai se sair bem nesse momento. Eu acho que essas são as principais habilidades emocionais para se ter nesse momento de transição. Ana, muito obrigada por estar aqui no canal, nesse bate-papo carreira, trazendo esse assunto relevante, mostrando um instrumento que funciona também nessas situações. E agradeço por ter compartilhado esse conhecimento conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um beijo a todos.